Nossa, cuidado, hein? Você fala bem, fala. Quando a gente terminar, eu posso dar um sinal para vocês que vocês vão ok? Eu salto. Bom dia a todos. Bom dia. Nossa, que bom dia bonito. Vou até repetir. Bom dia. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina, que nos conforta, nos ajuda tanto. E é uma alegria hoje estar aqui, porque 34 anos, nosso centro está festejando 34 anos. Parabéns, né? Olha só. 34 anos de luz, trazendo sempre conforto para tanta gente, né? Inclusive eu, né? Faz já mais de 10 anos que eu estou aqui. Então, muito bom. Então, vamos começar já nosso dia de hoje, que promete muita coisa boa. Antes de trazer o nosso querido companheiro Flávio para fazer o nosso estudo, sempre pedindo a caridade de todos, que estejamos com os nossos corações abertos, a nossa mente desperta, aqui presente, para melhor absorver essa terapia tão bonita que é do amor, né? Peter, vou trazer o Peter aqui para falar algumas palavrinhas, depois Silma, e depois o Flávio vem para a gente aqui, que Jesus os abençoe. Peter, por favor. Good morning. Good morning. Thank you all for being here. It is a pleasure to have your company.
as we celebrate 34 years of Spiritist Group Love and Light. I would like to thank everybody who participates and contributes to this center, and it's done in a variety of ways. We have our workers who donate their time, who donate their love, and without them, it would be impossible for this center to run every single week the way that it does. We have those who participate in our studies. Those of you who come to the palestras, we thank you for your engagement, for your interest. We thank you for your desire to learn, to be better versions of yourselves. And we thank those of you who contribute financially, because we do need to address the expenses that we have every week. And we thank those of you who do all of the above. The theme for this year is the Christian agenda. And there's a few ways, there's a lot of quotes that one might draw from that book, but I'm going to share a couple with you. And one of them is, when we think about the term Spiritist Group Love and Light, love and light. This is from chapter 35. The sun shines on high in order to help everyone. Very simple. Light, love and light. Light shines and is available for everyone. It helps all of us to receive, to be connected to God. Another one. The river reaches its objectives because it has learned to flow around obstacles. Every single day, all of us, as we try to take what we learn and put it into practice in our daily lives. Every day we have some kind of obstacle. Can we be like the river that just flows and goes where we need to? Spiritism stresses the immortality of the soul. Understanding life from that perspective has a very profound effect on how we experience life to begin with. And this center, over its 34 years, has tried to do this. This center is many things to many people. It is a hospital, an emotional hospital. To some extent, it can help with us physically. It is a place where people can receive fraternal counseling. It is a place where people learn. It is a place where we not only understand a little bit more about who we are, but we're allowed to make mistakes. Sometimes we have bad moments. And this center is a way of supporting all of us as we continue in our daily journeys. I'm going to wrap this up, but I would also like to thank all of you, not only for your contributions, but we also have some special visitors today. I'd like to thank our friends from Spiritist Group, Emmanuel and Manuel. I'd like to thank Joao, who was one of our earliest participants. And I'd like to thank Armando. Who's, Amália Domingues Soler. there you are. Okay. Is Amália Domingues Soler. Amália Domingues Soler. Okay. Thank you all. So we have a full program today, and I'd like to introduce Silma, who will come up to read a poem. Thank you. Mãos, do Espírito Alta de Souza, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Harpas de amor,
tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela. As mãos que guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te afirmes inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos de todo um tesouro se encastela, derramando em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração, vencendo espaços. E aprendendo com Cristo ante o futuro, tuas mãos como servas do amor puro, são estrelas fundindo nos teus braços. Assim seja. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Foi cronografado. Bom dia, a luz acende. Olha que lindo isso. Oi? One more thing. Oh, one more thing. Ele não acabou. Não acabou. Desculpa. Das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas, cada pouco que se tem, a quem tem menos ainda, enriquece
doador, faço algo ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador. Faço algo ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Ok, agora bom dia. Bom dia. É com muita alegria que nós aqui estamos reunidos e... Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ok. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus. Mas antes de começarmos, nós gostaríamos de pedir ainda para que os amigos mantenham os pensamentos elevados até ele, o nosso querido Rabi da Galileia, pedindo para que ele possa nos abençoar, para que os bons espíritos que estão aqui presentes possam trazer paz aos nossos corações, possam trazer luz aos nossos pensamentos, a fim de que nós consigamos captar a mensagem com o mesmo afinco, com a mesma dedicação que colocamos em prepará-la para os amigos queridos. Vamos lá? Terapia do amor. O que é terapia do amor? O que nós estamos falando? Bom, para falarmos sobre terapia do amor, é interessante olharmos o teor de terapia. O que quer dizer terapia? Terapia vem de terápio, do grego lá atrás, que quer dizer prestar auxílio, prestar cuidados, né? Tomar conta. Então, a terapia do amor é o quê? É esse tratamento que nós estamos aqui propondo para os amigos queridos. E ainda diríamos mais, que através da terapia do amor, nós vivemos melhor. É através da terapia do amor que nós teremos vidas mais longas, vidas mais saudáveis, entraremos menos em depressão, teremos menos ansiedade, teremos vidas mais felizes. Quem quer viver mais feliz, levanta a mão, gente. Essa é a hora que se tem que levantar a mão, viu, gente? Essa é a hora todo mundo, né? Porque o objetivo maior da vida é ser feliz. Compreendemos com o Espiritismo. Então, nossa ideia aqui é mostrar para os amigos queridos que essa terapia do amor, ela nos traz isso. Ela nos mostra como termos vidas mais felizes, melhores, como viver melhor. Eu diria que o papel fundamental do Espiritismo é preparar pessoas de bem. É colocar com que nós tenhamos acesso às ferramentas para vivermos vidas melhores. E a terapia do amor é uma das mais importantes ferramentas que nós temos para ter vidas melhores, para vivermos vidas melhores. Ok? Vamos lá, então. Eu vou começar com essa frase de Emmanuel, que é: amar é a mais excelente terapia para a erradicação dos nossos males. Notem que o benfeitor espiritual não diz que é uma terapia ou é a terapia. Ele nos mostra a mais excelente terapia.
é aqui, né? A creme de la creme, né? Off the charts. É o top of the top. La mejor terapia. Terapia que há. Ou seja, né? Quando olhamos para isso, deveríamos nos... ok, se ela é a melhor, não é verdade? Como é que eu chego até ela? O que é a terapia do amor? Curiosamente, ou diria que até um pouco infelizmente, o português, ou as línguas latinas, as línguas românticas, elas têm a ideia do amor como esse, né, várias traduções, várias interpretações de amor. Por exemplo, eu amo morar em New Jersey. Não moro em New Jersey, mas poderia dizer que eu amo morar em New Jersey. Eu amo, né, meu cachorro, ele ser na minha casa. Eu amo minha esposa, o meu esposo, né, meu marido, minha marida. Né? Eu amo meus filhos, eu amo eu amo meu trabalho, mas é o mesmo verbo. Eu amo, eu amo, eu amo. É o mesmo sentido, meus amigos? Não. São interesses diferentes, não é verdade? O amor que uma mãe tem para com o filho é um pouco diferente do amor que nós temos para os nossos parceiros. Não é? Aliás, o amor que mais se assemelha ao amor que Deus tem para conosco é o amor de uma mãe para um filho. Porque esse amor de uma mãe para um filho é o amor desinteressado. É o amor que não espera nada em troca. Que a quem é pai, a quem é mãe sabe, nós damos a nossa vida, se for o caso, pelos pequeninos que Deus nos confiou. Não é verdade? Então, esse amor é diferente. O amor de casal é importante, óbvio que é importante. Nós esperamos alguma coisa em troca. Seja companhia, seja sexo, não importa o que seja. O amor de amigos também é importante, não é verdade? Porque esperamos o quê? Esperamos o companheirismo, esperamos assistir o jogo, né, de beisebol juntos, esperamos sair para jantar, comemorar, bater papo, etc. Então, amor, né, amizade também é importante. Mas quando olhamos para a terapia do amor aqui, o que nós estamos querendo dizer é esse amor, verbo intransitivo. Eu amo, ponto. Eu não amo esperando alguma coisa em troca. Eu não amo esperando que aquela pessoa vai me dar alguma coisa, né? Vamos dizer assim, uma moeda de barganha. Eu amo e não espero nada em troca. Eu amo e ponto final. Esse é o amor que nós estamos falando. Os outros amores também são importantes, obviamente. Todos eles têm o seu papel. Só que esse é o amor que realmente nós queremos mostrar aqui pra gente. O amor que mais se assemelha ao amor que Deus tem para conosco. Ok? Então lá, terapia do amor. Como é que eu amo? Como é que eu deveria amar? Como é que eu deveria amar o meu vizinho, o próximo, aquele que está ao meu lado, aquele que muitas vezes, né, é a minha pedrinha no sapato, né? Por exemplo, quem não tem nenhum parente difícil, levanta a mão. Todos os seus parentes são pessoas maravilhosas. Levanta a mão. E nunca ninguém levanta, gente. Por que será, né? Sabe por quê? Porque se você levantasse a mão, você é que seria o parente difícil. Você é que seria o parente difícil. Por quê? Porque a nossa família, que compreendemos com o Espiritismo, é a ferramenta necessária que Deus nos deu para continuarmos nossas tarefas. Não é verdade? Então a gente aprende isso com a doutrina. Então a terapia do amor, gente, nada mais é do que nós lembrarmos desses conceitos que Jesus nos trouxe há 2000 anos, que Kardec e os bons espíritos vieram dar uma, né, traduzida com um pouco mais de conteúdo, há 170 anos atrás, aproximadamente, e assim por diante. Então a terapia do amor, ela nos mostra, nos traz isso. Mas fala, como é que eu chego nisso? Como é que eu tenho comprovação que ela realmente funciona? Porque estamos fazendo uma hipótese aqui, né? Essa é a hipótese, a proposta que a terapia do amor vai nos oferecer vidas melhores. Como é que funciona, então? Primeira delas, vamos para a academia, vamos dizer assim, né? Hoje nós temos várias comprovações, temos vários estudos que mostram que o amor é um potente indutor da função imunológica. Aqueles que estão na área médica devem lembrar que a função imunológica é esse sistema que o nosso corpo tem que garante a proteção, não é verdade? Contra bactérias,
contra vírus, contra tudo aquilo que é maléfico, que vai prejudicar o nosso corpo. Então, o sistema imunológico faz o quê? Ele nos previne de doenças, de enfermidades, dificuldades e assim por diante. Então, quando eu amo mais, quando eu pratico a terapia do amor, o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando o meu sistema imunológico para que ele possa deixar com que eu fique menos doente. Então, aqui a ciência hoje provando que quanto mais eu amo, quanto mais generoso eu sou, menos doente eu fico. Quanto mais eu pratico a terapia do amor, menos doenças eu tenho. Quanto menos doenças eu tiver, consequentemente, eu viverei melhor, mais feliz, menos preocupado, uma vida mais longa, assim por diante. Mas como assim, Flávio? Não entendo direito isso. Vamos dar um exemplo melhor, né? Um exemplo técnico de Emmanuel. Olha o que Emmanuel fala pra gente. Todo mundo sabe quem é Emmanuel, né, gente? Preciso explicar quem é Emmanuel. Emmanuel foi o benfeitor de Chico Xavier, foi aquele que realmente acompanhou o querido Chico, o médium brasileiro, né? O médium mais prolífico que existiu até hoje na humanidade. Escreveu mais de 500 livros, dedicou 75 anos, até mais da sua vida, em prol do próximo. Praticou a terapia do amor todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Emmanuel foi o benfeitor espiritual do Chico. Emmanuel nos mostra que se já aprendemos, ou melhor, se já despertamos para o conhecimento superior, se eu já sei o que me faz bem, se eu já aprendi 2 páginas do Evangelho, o meu comprometimento, ou a minha obrigação, é ensinar uma. Eu já aprendi 2, eu tenho que ensinar uma. Ah, mas então quer dizer que eu preciso ir para o centro, fazer o sistematizado, básico 1, básico 2. É ótimo, faça, é muito gostoso. Né? Estudar é muito bom, mas não é bem isso que Emmanuel quer dizer. Ele quer dizer que a partir do momento que nós já lemos 2 páginas do Evangelho, nós temos um comprometimento com o mesmo, com o Evangelho, a ensinar uma àqueles que estão à nossa volta. No pressure, como a gente sabe, não é verdade? Então, todos nós já conhecemos 2 páginas do Evangelho. Né? E ele continua. Como nós aprendemos as 2 páginas do Evangelho, já temos esse conhecimento, né, superior, como ele coloca aqui, nós já caminhamos à frente com a função de ajudar e de guiar os próximos. Um exemplo mais prático ainda, de uma pessoa que mora bem pertinho daqui. Daqui até Manhattan dá o quê? 15 milhas, não é isso? Quem sabe a geografia de New York? 15 milhas, 20 milhas? Menos. Menos, né? É mais perto. Ou seja, meia hora daqui. Alguém conhece essa pessoa, gente? O nome dele é Mark Bustos. Eu me surpreenderia se alguém conhecesse. Por quê? Porque Mark Bustos é um cabeleireiro famosíssimo, que tem um salão no Sorro, e ele corta cabelo das celebridades. Então, se você o conhecesse, provavelmente você seria uma celebridade. Olha que lindo isso. E o curioso é que ele tem a sua fama no mundo artístico, no mundo das celebridades. Ele cobra a pequena bagatela de $500 um corte de cabelo. $500. E não inclui luzes, não inclui nem Botox, gente, imagina. Nem o Botox está incluído. $500 no corte de cabelo. Aí um dia, Mark Bustos, que tem uma vida privilegiada financeiramente, começou a sentir alguma coisa assim, um vazio por dentro. E esse vazio começou a chamá-lo, vai voltar para suas origens, vai conhecer a sua família. Ele também é imigrante, como a maioria de nós aqui que estamos presentes. Os seus pais vieram das Filipinas. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas os seus pais são filipinos. As Filipinas é um país muito pobre. Tivemos condições de conhecer alguns anos atrás. E é um país que tem mais de 1.000 centros espíritas. Olha que lindo isso. 1.000 centros espíritas, como nós aqui, temos aqui o nosso. 1.000 centros espíritas. E aí ele foi visitar seus avós, de onde ele veio, e assim por diante. Ele percebeu que nas Filipinas tem muitas crianças que moram nas ruas. Vivem nas ruas. Dormem embaixo de pontes, literalmente. Embaixo de bancos de praça. Vivem nas ruas. Porque os pais morreram, enfim, não tem, né? Mas vivem nas ruas. E ele percebeu que para as crianças saírem das ruas, elas precisariam de uma ajuda. Quando você está numa condição dessas, de sem teto, de homeless, né? É muito difícil a gente conseguir sair por si próprio. Precisamos que alguém nos ajude. Aí ele pensou, o que eu posso fazer?
Eu não consigo, né? Embora eu tenha uma condição privilegiada financeiramente, eu não consigo prover para todos eles que estão aqui, milhares e milhares de crianças, para ajudá-los. Então ele fez o quê? Ele começou a trabalhar com as ferramentas que ele tem. Lembram? Cabeleireiro. Né? Ele fez o quê? Começa a cortar o cabelo das crianças que estavam na rua. E isso, pasmem, isso dá para ele um bem-estar, uma alegria de viver incrível. Que ele não consegue controlar as emoções. Fala, meu Deus, eu corto o cabelo da fulana, que é atriz de cinema, ok. Ganho lá meu dinheiro, ok. Quando eu corto o cabelo de uma criança dessas, que não tem sequer uma moeda no bolso, eu fico muito mais realizado. Aí ele voltou para cá, para os Estados Unidos, ele mora em Nova York, né? E falou, aqui também existe muita pobreza. Uma das cidades mais ricas do mundo, Nova York, ainda há muita pobreza. Como aqui em New York também há, como em Boston, onde moramos, também há. Como em todos os lugares há dificuldades, há pobreza e assim por diante. Então, o Marco começa a se identificar e começa a se voluntariar para fazer o quê? Para cortar o cabelo daqueles que passam por dificuldades nos Estados Unidos. Em Nova York, propriamente dito. Todos os domingos, faça chuva, faça sol, neve, ele vai cortar o cabelo dessas pessoas na região de Chelsea, né, da ilha de Manhattan. Todo mundo. Por quê? Porque ele descobriu que também esses homeless, quando imagina vai buscar um trabalho, vai buscar de repente algum lugar todo mulambento, ninguém vai ajudar. Né? Então ele descobrindo isso, opa, eu preciso ajudar essas pessoas. Que realmente, né, existe uma necessidade com que elas consigam realmente ir para frente. Então quando olhamos para isso, a gente entende que pesquisas hoje em dia, acadêmicas, e o que nós aprendemos já com o Espiritismo há 170 anos atrás, que já aprendemos com Jesus há 2000 anos atrás, a gente só sabe que as pessoas que estão voltadas para trabalhos altruístas, o que é isso, Flávio? Palavra difícil? Altruísta. Altru, o próximo, aquele que não é nosso, né? Altruísta. Ista de interesse, né? Ou seja, que nós nos voltamos para ajudar o próximo, sempre que as pessoas fazem atividades para ajudar o próximo, elas vivem por mais tempo. Quem quer viver por mais tempo, gente? Todo mundo, né? Todo mundo. Então, se nós queremos viver por mais tempo, a dica é uma delas. Temos que trabalhar para o próximo. Por quê? Não é a história da carochinha que quer dizer isso. Porque sempre que eu trabalho para o próximo, sempre que eu me dedico ao próximo, sempre que eu estendo a mão àquele que necessita, que muitas vezes aquele que precisa do meu lado eu nunca vejo, porque é um invisível. Como esses homeless, que ele tratou e trata. Rapaz, aí é preguiçoso, né? Usou droga. Será que estamos julgando ou achando maneiras para nós não ajudarmos? Não vou ajudar porque o fulano fez. Não é problema nosso. Não é problema nosso. Jesus já dizia, os sãos não precisam de médicos. Jesus andava com ladrões, prostitutas, a escória da sociedade na época dele. Porque ele nos mostra que esses irmãos nossos são os que mais precisam da nossa ajuda. Nós já temos 2 páginas do Evangelho, já temos condições de ensinar uma. Essa é a ideia. Então, quando nós fazemos isso, quando praticamos o bem, quando somos caridosos, eu vi lá no Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Quem já ouviu essa frase? Agora se levanta a mão, tá, gente? Quem já viu essa frase? Todo mundo! Todo mundo já viu essa frase, não é? Então, mas como é que funciona isso? Por que fora da caridade não há salvação? Aqui o porquê. Quando eu sou mais caridoso, eu é que me beneficio mais do que tudo. A pessoa recebe o pão, a ajuda, o abraço, o sorriso, né? A pessoa recebe. Mas o que mais recebe somos nós. O que fazemos o ato. Por quê? Porque se nós criamos esses anticorpos espirituais, imaginem, anticorpos espirituais, fica mais claro que verde, gente, olha lá, verde agora, tá? Anticorpos espirituais que fazem o quê? Que bloqueiam
aquilo que nós não merecemos mais. Porque estamos dedicando o nosso tempo para ajudar o próximo. Ou seja, quando eu crio esses anticorpos espirituais, eu sou mais forte. E nada me vence. Quando eu me predisponho a ajudar o próximo, André Luiz tem uma frase maravilhosa, dizendo assim: sempre que eu me predispuser a ajudar o próximo, ou a fazer um trabalho que traga um benefício alheio, uma legião de espíritos se acopla a mim. Não é um, não são dois, nem 5. Uma legião de espíritos se acopla a mim para que eu possa fazer aquele trabalho e ter sucesso no meu trabalho. Então, imaginem, gente, um grupo espírita como esse. Há 34 anos atrás, algumas pessoas se juntaram para fundar o centro. Imagine o trabalho espiritual por trás disso. Vamos além ainda. Quantas almas foram consoladas por esse centro? Milhares. Aquelas que nós vemos com os olhos físicos, aquelas que nós não vemos com esses olhos da terra. Então, quando olhamos para isso, imagina o quanto foi criado de anticorpos espirituais. E quanto ainda vai ser criado para aqueles que trabalham, que ajudam, que provêm assistência, que se dedicam, que se voluntariam, seja limpando o chão, seja arrumando os microfones, nossa tradutora ali maravilhosa, não importa quem seja. Não importa o trabalho. A gente aprende no Espiritismo que todos os trabalhos são importantes. Né? Me emociona eu vou falar isso. Por quê? Porque hoje em dia, quando a gente olha para fora, para a sociedade, né? Porque não aparece na televisão, o que é importante é aquele trabalho chique, aquele trabalho que tem realmente diplomas, aquele trabalho que tem títulos. Né? Só que a gente esquece, gente, que onde quer que a gente vá, se o chão estiver sujo, prejudica a função do trabalho. Imagina você entra numa escola, tá sujo o chão. Você não vai prestar atenção na professora, no professor. Entra no escritório, tá sujo o chão. No hospital, imagina, no hospital vai tá sujo. Então, todos os trabalhos funcionam como uma cadeia. Estão interligados. Olha que lindo isso. A gente aprende no Espiritismo isso. Então, todos os trabalhos têm o seu verdadeiro valor. Quando a gente olha para isso, quanto trabalho existe aqui no centro? E tem mais ainda, né? Quem quiser se voluntariar, tem mais trabalho, gente? Aqui não. Pode se voluntariar? Faz uma fichinha na frente ali, se candidata, né? Além da ficha. Nem da ficha. Só dá o telefone, se dedica. Então, você quer viver mais, quer ter mais saúde, quer ser mais feliz? Vem passar o domingo junto aqui com todo mundo. Isso é que nós aprendemos. Sempre que nós fizermos um trabalho assistencial, como essa mãe, essa mulher que está ajudando a criança a beber água, nós temos vários exemplos. Madre Teresa, que se dedicou a vida inteira em prol de crianças abandonadas. A vida inteira. Não estamos falando domingo das 11 a meio-dia e meia. Estamos falando de segunda a segunda, 17, 18 horas por dia. Ela se dedicou a ajudar aqueles que não tinham teto, não tinham uma família, não tinham uma casa. Um dos lugares mais pobres da Índia. Tivemos também a chance de conhecer em Calcutá, no nordeste da Índia. Pobreza, as pessoas comem lixo do chão, gente. Comem resto de comida do chão, as crianças, muitas vezes. Então, ela, sabendo disso, foi se dedicar a vida inteira em prol daqueles. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende, através de Jesus, o grande médico das almas, que esse ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas. Explosão de endorfinas. Uma explosão assim. Né? Que nos demonstra que nós fomos criados por Deus para amar. A nossa criação foi: você vai nascer
naquela família melhor que você pode ter, que você vai amar o seu pai, sua mãe, seu irmão, tio, cachorro, papagaio, né? Para que você possa ter a melhor experiência que você precisa para domar as más tendências e inclinações. Então, todos nós temos ali já o nosso começo, de onde nós viemos. Aprendemos, ou devemos ter aprendido, que amar é a coisa mais, é o fato mais importante da vida. Mas, de novo, não é amar o amigo que vai nos levar ao jogo de beisebol, não é amar o nosso marido, a nossa marida, né? É outro tipo de amor. É um amor, verbo que é intransitivo. Amor, ponto final. Quando eu amo, quando tem esse ato, por exemplo, imagina essa mulher dando de beber para uma criança carente. Não vai ter nada em troca, gente. Nada físico, nada em troca. Não é verdade? O em troca ela vai receber o quê? São as endorfinas que funcionam como o quê? Essas endorfinas funcionam aqui. Então, um exemplo de uma endorfina, que são esses neurotransmissores que trabalham na área médica, que tem a função de aliviar a dor, reduzir o estresse e promover o bem-estar. Então, quando você trabalha para o próximo, aquela dor nas costas talvez nem apareça mais. A dor no joelho, né? Tá acima do peso, fica muita coisa aqui e tal, aquela coisa assim, né? Nossa vida do dia a dia, corre muito, faz exercício. Quando ajuda o próximo, talvez nem apareça mais. Nossa preocupação, ansiedade, uai, você bateu na minha porta. Quando a gente ajuda o próximo, essa preocupação vai embora. Quando eu faço um trabalho em função do próximo, eu vivo mais tranquilamente. É isso que aprendemos. E o curioso é que também as endorfinas reduzem a sensação de dor, muitas vezes. Dor física, ela reduz. Por quê? Porque ela corta a função do sistema nervoso do corpo para mostrar para nós que está doendo aquele unha encravado ali. Né? Óbvio, exemplo simples e chulo, mas dá para entender. Quando tem essa explosão de endorfinas, nós temos mais tranquilidade no nosso dia a dia. E além disso, tem o bônus ainda. Melhora o bom humor, diminui o estresse, a ansiedade, aumenta a disposição mental e fortalece o sistema imunológico. Gente, as pessoas tomam remédio para liberar endorfinas. Não precisa tomar remédio. Só fazer o bem, que é a mesma função. Quando fazemos o bem, quando praticamos a caridade, tem a mesma função. Então, gente, mais uma vez, sempre que eu me predispuser a ajudar o próximo, sempre que eu me dedicar a estender a mão àqueles que sofrem, que precisam de ajuda, não importa onde seja, eu estou liberando endorfinas no meu corpo. Para eu poder fazer o quê? Ter uma vida melhor. Né? E aí, continuando. Quando amamos desinteressadamente, aqui vai a palavra importante, desinteressadamente, o nosso corpo funciona melhor. Adoecemos menos, vivemos mais tranquilo, sem muitas ansiedades. A gente entende que tudo está sob controle, que Jesus está no leme, como aprendemos no Evangelho. Lembra aquela passagem, está no mar e as águas começam a ficar tumultuosas, e os discípulos apóstolos, meu mestre, calma, não titubeie vosso coração. Pode parecer um caos lá fora. Está tudo sob controle. Estamos caminhando na direção certa, na direção de Jesus. Estamos fazendo a nossa parte, o melhor que podemos fazer hoje, porque o melhor que podemos fazer hoje não é igual ao que podemos fazer amanhã. Nós continuamos sempre progredindo, né? Se hoje eu consigo me dedicar 1 hora por dia, de repente amanhã eu consigo 1 hora e 1 minuto. 1 hora e 3 minutos. 1 hora e meia, e assim por diante. Então, quando eu amo desinteressadamente, o meu corpo funciona melhor. E eu tenho uma sensação de bem-estar incrível. Uma alegria de viver. É diferente. É diferente. Essa alegria nos invade o coração. Pode estar lá fora um caos, você fala, tranquilo. Tem problemas? Aliás, quem não tem problemas, levante a mão. Porque se levantar, você que é o problema. Fica a dica. Né? Vamos cuidado aí, gente, porque é perigoso, né? Então, sempre que eu amo desinteressadamente, eu tenho uma vida melhor. Nós vivemos melhores. Uns com os outros, em nosso lar, no grupo espírita, nos trabalhos sociais, trabalhos voluntários, assim por diante. Então, para contra-argumentar,
Por outro lado, quando eu não amo desse jeito, quando eu tenho esse comportamento assim meio que egoístas, né? Raiva, desprezo, aquele não gosta, ele porque ele é né, partido X, usa o partido Y, aquele não parece comigo, né? Gente, quando aprendemos com o evangelho é o quê? Que nós devemos amar independente de qualquer coisa. Devemos amar aqueles que não parecem conosco. Aqueles que não têm os mesmos comportamentos que nós temos. Aqueles que não têm as mesmas dificuldades que nós temos. Aqueles que têm mais facilidades que nós não temos. Nada disso importa. A maioria do partido X ou do partido Y. O que importa? Hoje nós olhamos, infelizmente, quantas pessoas, gente, não falam umas com as outras por causa de partidos políticos. Pasmem. Não se falam mais. Como se fossem assim, arqui-inimigos. Gente, olha que loucura isso. Para pensar. Dentro, inclusive, do cristianismo, há divergências absurdas por causa de partidos políticos. O Espírito deveria quebrar esses dogmas. Porque aprendemos que nós podemos ser de esquerda, de direita, de alto, de baixo, você branco, preto, amarelo, né? Hétero, homo, trans, cis, nada disso importa. São condições que nós temos hoje, na nossa vida de hoje, que melhor nos dá aquilo que é necessário para nós trabalharmos as nossas dificuldades. Então, o amor deveria ser o convite maior. E o resto deveria ser o resto. Não estou querendo dizer que a gente tem que parar de olhar as notícias, não é nada disso. Estou querendo dizer que quando nós agimos com egoísmo, com raiva, com desprezo, contra o nosso próximo, contra aqueles que estão ao nosso lado, né? Nossos vizinhos, nossa família, parentes, né? O que acontece? Nós fugimos da configuração divina. Fugimos da configuração divina. E não importa a máquina que você use, se você não utilizar a máquina da configuração que ela foi feita, ela vai quebrar. Vamos combinar? Ela vai quebrar. Se pegar um caminhão que só pode levar 500 quilos, se colocar dele 1.500 quilos, ele pode andar um pouco, mas vai quebrar a suspensão, o motor vai fundir, alguma coisa vai acontecer. Então, nossa máquina, nós somos criados, de novo, para amar o próximo, para servir o próximo, para ajudar o próximo, para estar junto com o próximo. Mas quando fazemos o contrário, nós vamos contra a nossa criação, contra a nossa configuração divina. É isso que aprendemos. Ao ponto de que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define que saúde não é só aqueles que não têm enfermidade. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Quando eu estou bem, física, mental e socialmente, eu tenho saúde. Não é que eu não tenho dor de dente, mão encravada. Eu posso ter dor de dente encravada e continuar saudável. Eu posso não ter nenhuma enfermidade, mas estar assim, absurdamente preocupado com o futuro, com o presidente, com o governador, com o meu tio, e não estar com saúde mental. Eu posso estar preocupadíssimo com o futuro da minha vida, da minha família, nenhuma enfermidade física e não estar saudável. É isso que a gente aprende, né? Ou seja, a saúde, né, não é somente uma ausência de afecções, de problemas que levam a uma patologia ou de enfermidades. O que estamos falando aqui sempre que eu me predisponho a ajudar o próximo, a praticar a caridade, eu tenho mais saúde. É isso que aprendemos. Uma foto como essa, o que nós vemos? 4 amigos, 4 crianças juntas, de famílias diferentes, né? Loiro, moreno, cada um, né? Juntos. Né? Porque nós fomos concebidos por Deus, somos criados por Deus, para quê? Para vivermos no amor. Deus não nos criou para vivermos em guerras, em lutas, pelo contrário. Nós todos somos criados para viver no amor, para vivermos uns aos lados dos outros, né? Em parceria, em comunidade, assim por diante. E todas as vezes que eu fujo do amor e dos relacionamentos, o que acontece? A saúde também foge. Olha que interessante isso. Há vários estudos que mostram hoje que as pessoas mais sociáveis têm mais saúde também. Quanto mais sociável eu sou,
automaticamente mais eu tenho que perdoar o próximo, porque é diferente de mim. Eu tenho que automaticamente ser mais indulgente para as imperfeições alheias. Eu tenho que ser mais caridoso, porque a pessoa pensa diferente do que eu penso, e assim por diante. Aliás, a caridade, como entendia Jesus, como a gente aprende no Evangelho, sabe como é que é, gente? A caridade, como entendia Jesus? Vou dar uma dica, hein? BIP. 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 Nunca vou esquecer. BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Quando eu tenho isso como meu comportamento de vida, eu estou praticando a terapia do amor. Quando eu sou benéfico, benevolente com todos, não importa a cor da pele, orientação sexual, estado civil, social, financeiro, nada disso importa. Quando eu sou benevolente com todos, sem exceção, quando eu sou indulgente, eu entendo que as pessoas são diferentes de mim. Cada um de nós temos uma realidade diferente. Temos um comportamento diferente, no sentido de aprendemos, né, com famílias diferentes, com costumes diferentes. Isso não nos faz melhor ou pior que ninguém. Somos diferentes. E aí está o benefício, né, da diversidade no mundo. Quando vemos uma floresta com mais de 3 milhões de tipos de flores ou de vegetações diferentes, a gente entende por que a diversidade é importante. Né? Então, e o perdão das ofensas? É fácil, gente, perdoar. É a mensagem mais crucial do Evangelho, gente. Haja vista que Jesus, lá na cruz, quais foram as últimas palavras do Mestre? Quem lembra do Evangelho? Gente, essa é a hora que você tem que participar. Vamos lá? Quem lembra as últimas palavras de Jesus? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando alguém te caluniar, quando alguém te ofender, quando alguém te magoar, quando alguém te fechar na turnpike, mas fala, perdoe, pai, esse cara tá doido, que deixa lá, vai com Deus e tudo certo. Esse deveria ser nosso comportamento. Né? Essa é a terapia do amor. Por quê? Porque João nos diz que o amor é esse estágio mais elevado do sentimento. Mais elevado. Que o ser humano só atinge a sua plenitude quando ama. E diríamos ainda mais, que os nossos filhos adolescentes não sabem o que é amor. Porque enquanto o córtex frontal não estiver completamente estabelecido, que acontece na metade dos anos, né, dos 20 anos mais ou menos, nós não temos ainda condições de amar exatamente como nós aprendemos com o amor. Porque esperamos algo em troca, temos interesse, assim por diante, né? A libido, né, os hormônios, tudo na flor da pele. A gente não aprendeu ainda o que é amar. Quando aprendemos o que é amar na fase adulta de verdade, é que somos convidados a praticá-lo. É por isso que João nos diz. Esse estágio, assim, top do top da bagaça, lá em cima, que nós todos almejamos alcançar um dia. Estamos aqui agora e vamos chegar lá um dia. Esse é o estado do amor que nós almejamos. Ok? Então, para resumir, mais um exemplo maravilhoso, gente. Esse é um exemplo de um grupo que chama-se Argilando. É um grupo do Rio de Janeiro. É um grupo de 12 amigos universitários. Um deles já faleceu. 12 amigos universitários. Todos de família mais ou menos, né, bem financeiramente. Na universidade, descobriram que faltava alguma coisa para eles. Sentiam um vazio por dentro. E aí começaram a conversar o que pode fazer. Aqui no Rio tem muita pobreza, nas favelas, no morro, assim por diante. E aí imaginaram, vamos fazer uma atividade para ajudar as pessoas dos morros a terem profissões. Algo que a gente possa ajudá-los, né, esses adolescentes, esses jovens, a não irem para o crime, mas, pelo contrário, poderem ter atividades que sejam remuneradas no futuro, assim por diante. Então, começaram a se voluntariar, ensinando skills, né, talentos, vamos dizer assim, de carpintaria, eletricidade, mecânica, coisas assim simples. No sentido de dizer que não precisa de um diploma mais oficial, né? E aí, começaram a fazer isso, trabalhando, se dedicando. Hoje é um grupo que tem mais de 500 colaboradores e voluntários e faz um trabalho maravilhoso, gente, no Rio de Janeiro. Está aqui o exemplo. E os 12, hoje 11, só porque já faleceu, falamos, os 11 hoje têm uma realização de vida. Sentem mais felizes por conquistarem aquela atividade já, ajudando, se voluntariando para o próprio. Gente, isso não é espiritismo, provavelmente dito. Não são espíritas, talvez alguns sejam, outros não. Isso é humanidade. Isso é olharmos para o irmão nosso que está do nosso lado, que precisa
e estendermos as mãos para ele ou para ela, para levantarmos junto conosco. Por outro lado, se a gente não fizer isso, se a gente se isolar, se a gente ficar solitário, né, a solidão, são responsáveis por onde o solo realmente começa a germinar as doenças. Sempre que eu me afasto do próximo, ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Quando eu entro nessa vitimização, que é uma patologia mental, quando eu começo a me sentir vítima de tudo, o que acontece? Eu começo a dar, né, vazão para esse solo onde as doenças podem germinar. E quem gosta de jardinagem aqui, de plantar grama, imagina que vai plantar grama, aí você esquece um pedaço, não planta grama, deixa lá a terra, né? O que acontece? O mato vem e toma conta. Então, se não tomarmos cuidado com o nosso solo, o que vai acontecer? A germinação dessas doenças e enfermidades é 100% garantida, gente. Como é que a gente cuida do solo? É realmente não nos isolando, não nos sentimos solidão, né, solitários, assim, no sentido. E aí tem uma frase linda de Joana que ela diz assim: só é solitário quem não é solidário. Vamos de novo? Só é solitário quem não é solidário. Por quê? Porque se você estiver se sentindo sozinho, acorda mais cedo, vai ajudar alguém que está precisando. Vai visitar um hospital, um orfanato, um shelter da vida, né? Aqui tem trabalhos voluntários lindos, né? De visitar os doentes mentais, tem muita coisa para a gente fazer, gente. A gente tem muitas opções para ajudar o próximo, para não deixar que esse solo realmente seja, né, fértil para as doenças e enfermidades. Ok, então, gente, vamos simplificar, ok? Eu sempre gosto de simplificar as coisas. Porque, veja bem, nós homens, os homens aqui na plateia, nós não entendemos muito bem, muitas vezes, os recados, não é verdade? É verdade ou não? Sim, é verdade. Sim, não é verdade? Vamos combinar, a gente não entende muito bem. As mulheres estão muito mais avançadas que a gente. Por exemplo, minha esposa, que eu amo de paixão, né? Amorzinho, estamos indo dormir, amorzinho, tá frio aqui, né? Tá gostoso, tá ok. Eu gosto de dormir, né, um pouco mais frio, tá. Mas tu acha que tá frio aqui? Não, tá ótimo, tá tranquilo. Tô te pedindo pra... Não, você não pediu, só perguntou se tava frio. Não é verdade? Tô vendo aqui uns cotovelos bater ali. Só perguntou, tô ótimo, não tô com frio. Você quer que eu vá lá diminuir aumentar o termostato para a temperatura? Ok, posso fazer isso. Outro exemplo claro, né? Amorzinho, compra para mim tomate no mercado. Eu vou lá no mercado, compro 3, 4 tomates para fazer molho de tomate. 3 tomates não dá para nada. Mas você pediu tomate, umas 2 dúzias. Mas você falou 2 dúzias? Não, como assim? Então nós, homens, não temos a condição ainda de entender sinais de fumaça. A gente não entende ainda. Vamos combinar? Então, eu trouxe aqui pra gente, né? Vamos nivelar por baixo. Trouxe assim, umas ideias mais pragmáticas, vamos dizer assim. Então, se estamos procurando a cura das dificuldades, assim por diante, temos algumas ideias. Por exemplo, temos vários livros, alguns deles estão ali na frente, né? Nós podemos ler. Por exemplo, a cura pela mente, a cura está em você, né? Você pode curar a sua vida, a arte de curar, poder da autocura, e assim por vários. A cura e a autocura do Andrei Moreira, né? Alguns espíritas, alguns não espíritas, amor e cura, e assim por vários, e assim por diante. Temos várias publicações que nos mostram que nós temos aquilo que nós precisamos para curar nossas vidas, ok? Mas, como eu sei que todos vão comprar os livros e vão ler até a semana que vem, né? Todos, não sabe disso? Então não precisa nem continuar. Precisa continuar, gente, ou não? Melhor continuar, né? Então, para continuar, ficar mais fácil, mas assim, sinal de fumaça não funciona. Eu gosto, assim, de sinal neon roxo piscando. Vai e aumenta a temperatura do termostato, criatura. Aí eu entendo. Então, para ficar mais fácil, terapia do amor. Mas eu não tenho tempo para me voluntariar, eu trabalho em full-time, part-time, entrego jornal, tem um restaurante, tem rota de jornal. Ok. Cada um vai ter uma realidade, a gente sabe disso. Então, essas dicas são mais assim, simples. Por exemplo, né? Convide um amigo ou 2 para jantar. Se quiser, posso passar meu telefone, a gente pode combinar. Quando vier para cá de novo em New Jersey, a gente combina já.
Gente, é tão gostoso bater papo com as pessoas. Chama lá para casa, vamos jantar, vamos lá. Né? A gente esquece disso. Quão gostoso é se confraternizar. Né? Por exemplo, né? Reúna a família, ou um amigo para o almoço de domingo, coisas assim. Vem aqui no céu, vamos cedo, a gente come lá, bate papo. Por isso que é tão gostoso fazer essa reunião, onde almoçamos juntos, batemos papo, conversamos, aprendemos uns com os outros, trocamos ali, sabe o quê? Né? Serotoninas, aprendemos, o nosso corpo distribui endorfinas, vivemos mais felizes, gente, com essas atividades. Ligue para um amigo distante. Nós que hoje moramos aqui nos Estados Unidos, tá? É tão fácil ligar para alguém no Brasil, né? Hoje pega o telefone, pega o WhatsApp, pum, liga para Colômbia, para onde seja, né? Liga lá. Antigamente, quem mora aqui, mas você deve lembrar, tinha que comprar cartão telefônico. A miséria, você ligava, caía a linha, pedia $1. Mas que fiasco era aquilo? Hoje é tão fácil pegar o WhatsApp e liga, ô, fulano, a gente não se fala há tanto tempo, né? Lembra que a gente se desentendeu? Eu fui culpado, desculpa aí, desculpa. Você nem foi culpado, não importa quem é o culpado. Minha amada esposa diz sempre, meu amor, você quer ter razão, quer estar certo, ou você quer ser feliz? Vocês querem ter razão, estarem certos, ou querem ser felizes? Não importa. Põe a culpa no palestrante. O Flávio me disse que tem que ligar para você, estou ligando aqui. Põe a culpa em mim. Não importa quem seja a culpa. A culpa é algo muito ruim que nós carregamos ainda através dos atavismos do passado. Devemos deixar de lado a culpa e focarmos no que é realmente importante. A terapia do amor é importante. Amarmos-nos uns aos outros, como aprendemos que o evangelho é o que é mais importante. Né? Perdoar. Lembram? Caridade, como entendia Jesus? 3 letras. Quem lembra? BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Quando eu pratico o BIP, eu estou praticando a terapia do amor. Continuando. Faça novos amigos. Olha que delícia, conhecer gente nova, aprender coisas novas. Né? Eu não sabia disso. Curioso ver isso, curioso ver aquilo. Né? Seja voluntário. Se aliste no trabalho voluntário. Tem trabalho aqui, né? Muito trabalho aqui para fazer, para ser feito. Vamos se alistar no trabalho voluntário. E o mais importante, ajude aonde, né, Deus te colocou. Né? Seja voluntário, ajude, seja, né, onde Deus te colocou. Mas é tão bom ajudar as crianças na África. Óbvio que é bom. Tem um grupo lindo chamado Fraternidade Sem Fronteiras. Conhece, gente? Faz um trabalho maravilhoso. Agora, não adianta só ficar querendo ajudar lá na África e o meu vizinho está ali com dificuldades financeiras graves, não fazer nada. Não adianta. Vamos ajudar onde Deus nos colocou. Né? E pratique na família a generosidade. No trânsito, na escola, no trabalho. Eu costumo dizer trabalho por quê? Porque muitas vezes o trabalho, meu chefe é tão chato, é tão ruim, você me dá o pior para fazer. Alguém já teve um chefe assim, gente? Todo mundo, né? Todo mundo. Agora a pergunta é, se você é chefe, já foi assim com algumas pessoas, ninguém nunca levanta a mão. Então alguma coisa está errada, né? Porque se eu já tive um chefe assim, todo mundo levanta a mão. E se eu já fui chefe e nunca fui assim, não levanto a mão, a matemática não fecha. E a matemática é uma ciência exata. Então, para quem tem os chefes ruins, temos que muitas vezes também talvez ser nós os chefes ruins. Não é verdade? Então, praticar caridade com o chefe. Tentar ser mais indulgente, entender de onde, né, ele ou ela está pensando, como é que vem aquilo, assim por diante. Né? E, óbvio, tolerar as imperfeições alheias. Já demos o spoiler do BIP, né? De realmente ser indulgente para com as faltas alheias. Isso realmente é aquilo que nós entendemos. Então, para exemplificar ainda mais, trouxemos esse ser único, singular, que viveu conosco na Terra alguns anos atrás. Ninguém conhece João Mendonça? Algumas pessoas, né? Já ouviram falar? Gigante. Já, né? O gigante deitado. Por que o gigante deitado? Porque ele, né, realmente aparecia numa cama. Durante 25 anos, ele viveu numa cama onde o ângulo variava em 30 e 45 graus. Como é que ele chegou lá? Jerônimo é de Ituiutaba. Ituiutaba, difícil falar isso. Em Minas Gerais, um Triângulo Mineiro, né? E aí ele cresceu numa família, né, tranquila ali, muito pobre, muito simples. E tem uma saúde sempre muito complicada, mas nunca nenhum problema muito sério. Aí, aos 15, 16 anos de idade, ele consegue, né, o ingresso para assistir o filme O Vento Levou. Quem já viu O Vento Levou, gente?
Chama os mais velhos, levanta a mão, né? Porque os mais novos aqui, que entra aqui, que filme é esse? O vento levou. Quanto tempo dura o filme? Que lembra, gente? Com intervalo 4 horas. Aí Jerônimo chegou tarde, porque era longe, tinha que andar 7 quilômetros até o cinema. 7 quilômetros ele andou até o cinema. Chegou lá tarde, um pouco tarde, ficou atrás da plateia. Conseguiu um terno de linho branco, foi, né, emprestado para ele. Colocou sapatos pela primeira vez, com 16 anos de idade. Então você andava de sandália, né, de chinelo. E aí vai assistir o filme. E aí no filme ele fica 4 horas em pé. Nessas 4 horas em pé, ele que tinha uma condição chamada artrite reumatoide, onde as articulações vão inflamando, e os joelhos dele ficaram gigantes. Tamanho de uma bola de basquete. E aí o terno nem conseguiu tirar a calça, teve que cortar o terno para poder tirar ele dali e levar para o hospital. Dali, com uns 15, 16 anos de idade, ele vai para muletas, cadeira de rodas e para uma cama ortopédica, uma maca ortopédica. Por que trouxemos Jerônimo aqui como exemplo? Porque ele foi um ser que praticou a terapia do amor em todos os momentos da sua vida. Desde pequeno, ele tratava os irmãos, os amiguinhos, né? Teve uma vida sempre muito regrada. Uma mãe muito religiosa, católica, depois já para uma igreja protestante. E aí Jerônimo se vê numa condição muito difícil. Conhece o espiritismo, começa a participar do espiritismo e se torna um palestrante gigante. Está aí o nome, Gigante Deitado. Usava de trovas, de poesias, para darem um ar especial para suas palestras. Tinha uma voz, um vozeirão grande, alto, onde ele trazia para as pessoas ânimo para vencerem as dificuldades. Imaginem, se você está com uma dor de dente, uma dor no pé, uma dor nas costas, aí chega o palestrante numa cama ortopédica, que não anda há 20 anos. Você fala, meu Deus, que estupidez a minha achar que eu estou doente, que eu estou com dificuldades. Olha lá, olha lá. Ao ponto de que um dia convidaram ele para um centro no interior de Minas. E detalhe, hein, gente? Os amigos fizeram para ele uma Kombi adaptada, onde entrava a cama na Kombi, ele viajava de Kombi por quase todo o país, viajava de Kombi, visitando vários grupos espíritas. Tivemos a chance de conhecer, de vê-lo ao vivo, no meio da década de 80, éramos muito jovens, né? E assim, mas como assim? E nos surpreendemos absurdamente. Por quê? Chega lá uma pessoa numa cama, ok, é um doente, né? Vai receber o passe, vai lá o palestrante com a voz, aquela coisa, palestra maravilhosa. Falo, meu Deus, de onde veio isso? Hoje sabemos de onde veio aquilo, né? Como ele propriamente diz, ele foi uma pessoa muito complicada em encarnações passadas, onde ele traiu muito, onde ele errou muito, onde ele matou muitas pessoas, cometeu vários crimes. E aí ele, já sabendo, despertou na espiritualidade, sabendo disso, pediu uma encarnação cheia de dificuldades, para que ele pudesse vencer, mas não somente vencer, para que ele pudesse ser exemplo daquele que realmente praticou a terapia do amor em todos os momentos da sua vida. Agora, pergunta para os amigos, foi fácil a vida do nosso irmão? Viveu 50 anos, desencarnou em 89, se não me engano, né? Dos 50, 25 numa cama, 35 com dificuldades para andar, né? Não foi fácil. A ponto de que uma vez, ele, muito complicado, vai no cardiologista, aí o médico fala assim, ó, Jerônimo, seu coração tá por um fio, hein, cara? Você vai, cuidado, rapaz, tenha repouso, fica tranquilo, né? Não vai, para de viajar, essas loucuras aí, porque você é um cara com dificuldades, né? Você é um cara doente, enfermo, você não anda, tem uma cama. Aí ele, mas eu não posso. Não pode, não posso. Eu era muito amigo do Chico, visitava o Chico muito, eu morava em Entrego Mineiro, né? Aí vai visitar o Chico, em Uberaba, aí fala, Chico, oi, Chico, tudo bem? Chico, tudo bem, como é que você tá, Jerônimo? Ele, tô bem. Como você tá, Jerônimo? Não tô bem, Chico. O Chico sabia já, né? Não tô bem. Estou andando praticamente com a certidão de óbito no bolso. Aí o Chico falou, como assim, irmão? Pois é, o nosso médico cardiologista nos diz que nosso coração está por um fio. Aí o Chico para assim, escuta o Emmanuel, o mentor dele. Fala, pois é, Jerônimo, mas eu estou aqui com o Emmanuel me dizendo que existem fios de lã, fios de nylon, né? Fios de cobre, fios de aço.
E o trabalho no bem, a terapia do amor, engrossa o fio. Engrossa o fio. Viveu mais 10 anos depois disso. Aí na hora de dar tchau pro Chico, né? Aí, Chico, obrigado pelas palavras de consolo, muito obrigado, né? Muita paz, Chico. Aí o Chico fazia para ele, não, meu irmão, tira o Z. Como assim, Chico, tira o Z? Muita pá. Para continuarmos trabalhando no bem. Muita pá para continuarmos trabalhando no bem. Vamos assistir um vídeo rapidinho para a gente continuar aqui. 2 minutinhos. A vida Essa é a voz dele. é a maior dádiva do Criador. Você não acha? Trabalhemos corajosos, desafiando as dificuldades do caminho. Ele passou pelas muletas, da cadeira de rodas, mas depois ficou 25 anos numa maca. O chamado a atenção dele era o bom humor, que todo mundo via muito nos palestras dele. Que fosse um homem de bem, teríamos. Ele, nessa condição de tetraplégico, fundou uma gráfica, uma creche, um centro espírita, um trabalho de sopa, além de gravar LPs e de ter publicado 6 livros. Talvez essa tenha sido a verdadeira missão do Jerônimo, que era justamente servir de exemplo. Ou seja, olhem o exemplo, gente. Olhem esse exemplo. Desse ser que, contrário de todas as ideias que imaginava que podia acontecer, se supera. Vai atrás de amar aqueles que ele vê pela primeira, segunda, não importa quem. Pratica a terapia do amor em todos os momentos da sua vida. Funda uma gráfica, uma creche, um centro espírita, publica livros, jornais, LPs, grava discos, tinha sempre a jovialidade, conta um caso que ele vai fazer palestra no centro no interior de Minas, e aí o presidente Jerônimo, eu não conheço você, como é que eu faço a biografia? Vou pôr aqui aqueles carros, né, quando tinha Facebook, não tinha nada disso, eu vou colocar aquele anúncio nos carros que falam, alto-falantes, para chamar para as pessoas virem para sua palestra. Ele, põe qualquer coisa, não importa, pouco importa. Aí, hoje, na palestra do centro, o aleijadinho, que não anda, não fala direito, não enxerga, porque ele ficou 10 anos cego, no final da vida. Venham para a palestra. Aí chega uma senhorinha lá, toda torta, toda com dificuldade, mas eu vim aqui ver, porque não é possível. Não anda, não sei o quê, ainda faz palestra. E eu tenho minha dificuldade. Então, por que trouxemos esse exemplo, gente? Porque não importem quais sejam as dificuldades. Todos nós temos. Vivemos no mundo de provas e expiações. Todos nós temos dificuldades. Não é verdade? Então, do exemplo do Mark Bustos, que tem o benefício financeiro, só que não estava realizado. Dos 12 amigos, Grupo Argilando, que se dedicam os sábados das suas vidas semanalmente a ajudarem o próximo. É o exemplo maior de quem praticou a terapia do amor em todos os momentos. Jerônimo ouvia da sua mãezinha, meu filho, a mãe não era espírita, mas levava ele no centro, levava nas palestras, meu filho, eu tô quase acreditando nesse negócio de reencarnação aí. Por que, mamãe? Porque eu tenho 10 filhos. 10 filhos. E você é o único paraplégico. E é o único que não para em casa. Vai ajudar, vai trabalhar, vai se dedicar, vai voluntariar, vai fazer aquilo outro, vai levar o consolo para aqueles que precisam. Quantas vezes somos chamados para levar a mensagem consoladora do Cristo? Mas eu não sei direito o evangelho. Mas eu não sou palestrante. Mas eu não tenho muito, estudo muito. Né? E, não vou. Ou seja, nos esquivamos de praticar a terapia do amor. Quantas vezes somos convidados a exemplificar o comportamento do Cristo em nossas vidas e por desculpas, eu trabalho muito, não posso. Não...
Esperamos, do fundo dos nossos corações, que esses 3 exemplos realmente ressoem alto e sirvam de motivação maior para todos nós. Não importa qual seja o trabalho, gente. Para que todos nós dediquemos uma parcela de nossas vidas em função do próximo. Por quê? Minha vozinha já dizia, e ditado de vó nunca falha. Lembram disso? Né? Meu filho, aqueles que não vivem para servir. Vamos de novo? Aqueles que não vivem para servir, não servem para viver. Todos nós servimos para viver. Temos as ferramentas necessárias para termos vidas melhores, mais longas, menos depressivos, menos ansiosos, mais felizes, mais saudáveis. Só depende de quem? De nós. De vós, de nós. Muita paz, que Deus nos abençoe sempre, nos dando outras tantas oportunidades de comemorarmos esse trabalho lindo desse grupo, 34 anos. Vamos dar palmas de novo? 34 anos. Parabéns, a casa mãe aqui, que outras tantas saíram delas. Que Jesus possa sempre ser o maior, né? A nossa maior inspiração, não somente hoje, mas no fim da vida. Muito obrigado e muita paz. E aí, tudo bem? Nunca levei tanta cotovelada numa palestra que nem hoje. Obrigado, viu, Flávio? Né? Que os casal que você falou só cotovelando, né? Deixa eu colocar um negocinho aqui, 1 minuto só, por favor. Como vocês veem, a gente vai ter aqui uma apresentação musical, mas eu queria falar com vocês sobre o almoço de hoje também, que tá cheirando aqui, tá lá especial. A gente conta com a colaboração de todos para nos ajudarem. Todos estão convidados para almoçar, se puder, levar para casa, dar de presente para um amigo, para ajudar a gente mesmo, né? Para manter essa casa aberta. E também a nossa feira do livro usado. Não é usado. Mas por que eu falei usado? Eu não sei, é só para ver se vocês estavam prestando atenção. Obrigado. Feira do livro novo. Com desconto? Que moleza é essa, gente? Com desconto? Então, todos estão convidados ali, tem a feira. É um ótimo presente, né, também, para dar para um amigo que está precisando. Você esqueceu de falar que hoje o cardápio é de festa. Mas eu estou chegando para o final para falar que tem até bolo. Até bolo vai ter. Eu vi um bolão lá na frente, lá. Então, a gente tem bastante comida lá para todos os gostos. E estamos esperando aqui para a apresentação. Alguém tem algum comentário? Se deixar, eu comento, hein? Não tem comentário hoje, não. Só agradecimento, Flávio. Muito obrigado pela doação do seu tempo, uma palestra maravilhosa, falando do amor dessa terapia. Quantos exemplos a gente tem de tanta gente boa. You ready? I'm waiting here. Just say. Everybody's ready? Yeah. É o Wilson. Oi. Ele falou direto como os homens falam. Meu amor, diretamente. Diretamente, né? Não como as mulheres. Mas a gente demora um pouquinho para entender mesmo, né? Você tem que explicar, desenhar. Desenhar é bom também, né, Flávio? Fazer o desenho ali, como que vai, né? Vocês também complicam a nossa vida. As mulheres complicam um pouquinho, né, Geraldo? Geraldo tá aí hoje ou não? Geraldo, tem que desenhar. Tá pronto? Sim. Então fui. Agora fica a apresentação aqui dos jovens. A gente não vai... já viu como é que tá?
Aviso você aí. Ok, a gente não vai ter os passes, como de costume. Se alguém tiver precisando, a gente é só falar com algum de nós para poder dar o passe depois. Quando terminar com o som, eu peço a vocês que façam, comece a sair de fileira em fileira e passem, não vão pelaquela porta, passem pela porta aqui para saírem pela porta de passe, porque tem uma surprise para vocês. Obrigada. There is a place in your heart, and I know there is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you already try, you will find there is no need to cry. In this place, you will feel there is no hurt or sorrow. There are always to get there, if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there is a love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Daisy feels that always loves enough for us growing. Make a better world to make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were once conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life, wound this earth, crucify its soul? Though it's plain to see, the world is heavenly, be God's glow. We could fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel that you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me.
people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. Everybody. You and for me. One more time. You and for me. You and for me. Okay, if you guys are ready to go, we are ready for you guys too. So everybody can make a line, so go through here. Just follow me. Go line by line. Go to the door. No problem. Thank you for inviting me again. It was awesome. Cool, yeah. Man has to eat, man. Yeah. Always recommend. Great. 34 years. Huh? These are los sábados. Lucy es la que vende los libros. Están ahí. Ella es la que Oi, eu sempre esqueço de falar. Eu sempre esqueço alguma coisa. Quando as pessoas fizerem inscrição no trabalho, parecer no dia de trabalhar. Isso é importante. Só fazer a inscrição. O dia que eu esquecer alguma coisa, sou eu. Oh, you wanna give it to me? What about Peter? Thank you.
Not at all. I think that. Yeah, but it's- I mean,